Bom dia, gente. Vamos para mais uma palestra hoje, nesse dia de domingo. Vamos iniciar fazendo leitura do livro Caminho, Verdade e Vida, Psicografia de Francisco Cândido Xavier, do Espírito Emmanuel. Lição 83. Aflições. Mas alegrai-vos no fato de serdes participantes das aflições do Cristo. Primeira Epístola a Pedro, capítulo 4, versículo 13. É inegável que em vosso aprendizado terrestre atravessareis dias de inverno ríspido, em que será indispensável recorrer às provisões armazenadas no íntimo, nas colheitas dos dias de equilíbrio e abundância. Contemplareis o mundo na desilusão de amigos muito amados, como o templo em ruínas, sob os embates de tormenta cruel. As esperanças feneceram distantes, os sonhos permanecem pisados pelos ingratos. Os afeiçoados desapareceram, uns pela indiferença, outros porque preferiram a integração no quadro dos interesses fugitivos do plano material. Quando surgir um dia assim, em vossos horizontes, compelindo-vos a inquietação e a amargura, certo não vos será proibido chorar. Entretanto, é necessário não esquecerdes a divina companhia do Senhor Jesus. Supondes acaso que o mestre dos mestres habita uma estrela inacessível ao pensamento dos homens? Julgais, porventura, não receba o Salvador ingratidões e apodos por parte das criaturas humanas diariamente? Antes de conhecermos o alheio mal que nos aflige, ele conhecia o nosso e sofria pelos nossos erros. Não olvidemos, portanto, que nas aflições é imprescindível tornar-lhe a sublime companhia e prosseguir avante com a sua serenidade e o seu bom ânimo. Então, a partir dessa leitura, nos conectando ao Senhor Jesus, a Deus, aos amigos espirituais, através de uma prece. Deus, Pai querido, amigo Jesus, nossos anjos da guarda aqui presentes, agradecemos, Senhor, por essa manhã, de estarmos aqui firmes nessa tarefa, recebendo mais um aprendizado, estudando o Evangelho, estudando os ensinamentos do Cristo, Senhor, que nos trouxe há tanto tempo e que ainda devemos ler e reler, Senhor, para trazer para os nossos corações, para a nossa vida. Que possamos cada dia, Senhor, ser um homem de bem, ser um verdadeiro cristão, conquistando as nossas dificuldades, conquistando sempre, Senhor, aquilo que vai melhorar o nosso conhecimento, a nossa moral. Que possamos juntos, Senhor, fazer um mundo melhor, tanto o nosso mundo interior, tanto o nosso mundo exterior, porque sabemos que estamos conectados um com o outro. Que o Senhor possa nos abençoar, nos dê uma boa palestra hoje, abençoando a nossa palestrante Regina. Esteja conosco, hoje, agora e sempre. Que assim seja. Então, agora vamos para um aumento de radiação, a concentração dos mestres passistas. Não estamos sós, viu, não. Sempre há uma voz, sim, a nos amparar, a nos conduzir, a nos relembrar toda a força em nós quando pensamentos vãos roubam nosso
nosso tempo. Sempre há um sinal desvendando o mal, intuindo a rota correta aos olhos de ver, olhos de ver. Vá, náufrago do tempo, vá, ancore a esperança, não retarde mais a felicidade, põe toda a vontade na paz verdadeira. Vá, solte as amarras, não tema a tempestade, ouça a voz que vem do seu coração, deixa a escuridão pra viver o amor. Não estamos sós, viu? Não, sempre há uma voz, sim, incessante luz, o amor de Jesus, revelando a sua beleza. Em nós jazem sentimentos bons, dom de muito tempo. Já que somos luz, vamos com Jesus consumar a nossa grandeza de filhos de Deus, filhos de Deus, filhos de Deus. Possamos agora convidar para a Estade Regina, que irá fazer a palestra sobre o poder da vontade. Por favor, Regina. Bom dia, pessoal. Meu som tá bom, Lucas? Tá joia. Como é bom estarmos juntos. Agora, eu já começo dizendo que vocês nem precisariam me ouvir, porque essas músicas que antecederam já foram, puxa vida, suficientemente maravilhosas, trabalhando nossos corações, né? Essas ideias em nós, muitas vezes equivocadas, não do consciente de hoje, mas que a gente traz como condicionamento de outras eras, né? E aí a gente vai, através da música, trabalhando as fibras da alma. Mas, como somos chamados pelo próprio benefício da alma que vos fala, e em benefício de compartilhar com todos nós, a gente vai trazer algumas reflexões que nos foram oportunizadas através do nosso tema, o poder da vontade. Então, nós estamos em nossa casa no mês onde refletimos sobre as faces do poder e a escravidão, né? Onde nós temos a oportunidade de pensar nessa nossa trajetória de vivência com o poder como posse, domínio, escravidão, até
transformarmos no entendimento maior de que, na verdade, o grande poder é o do amor, que gera libertação do espírito. Parece fácil a gente falando, né? Mas são questões atávicas em nós, né? São questões para além do consciente, são questões fincadas em nós, no nosso íntimo, e que requerem certamente muito empenho de cada um de nós. Eu vou só fechar a porta aqui, que o cachorro está dando retreta, só um pouquinho. Ficar sempre tão calmo, mas hoje não rolou. Então, vamos lá. E como eu estou só em casa, né, sou eu que tenho que fazer essa parte. Bom, pessoal, então, assim, para mim, foi bastante importante seguir a trajetória das nossas reflexões que eu vou compartilhar com vocês. Comecei, assim, pensando pelo Livro dos Espíritos, quem somos nós, né? Porque, muitas vezes, a vida material nos constrange de forma tal que a nossa identificação com a matéria se torna cada vez maior, mais intensa. Mas é muito importante a gente pensar que nós não somos corpos materiais em uma única existência, iniciada na carne e concluída com a morte do corpo físico. Nós não somos. Então, no Livro dos Espíritos, quando Kardec questiona os espíritos, né, que secundaram, né, toda a codificação, quem somos nós, né? Na verdade, ele pergunta que definição se podem dar dos espíritos. E ele diz que os espíritos, nós, somos os seres inteligentes da criação, povoam o universo fora do mundo material. Então, a nossa casa é o universo. A Terra é uma parte desse nosso lar, né? É a escola que frequentamos, porque a nossa destinação é o progresso. Já na pergunta 115, os espíritos, quando Kardec pergunta, né, se os espíritos foram criados bons ou maus, é respondido que Deus criou todos os espíritos simples e ignorantes. Então, a simplicidade e a falta de conhecimento, do saber, é porque cada um de nós estaria começando, iniciando a sua etapa evolutiva, né? E é claro que conforme íamos caminhando, né, nós iríamos adquirindo o conhecimento, iríamos tendo melhores condições de escolher, de discernir, iríamos, claro, ampliando a nossa prontidão para o aprendizado, num desenvolvimento da consciência que culmina, então, conosco como seres humanos, né? Nessa fase hominal. Então, nós hoje estamos em condição melhor para a aprendizagem, porque com a aquisição da consciência, nós temos melhores possibilidades de desenvolvimento do que chamamos de discernimento. O discernimento não é uma coisa natural, como a gente vai ver um pouquinho mais adiante. A gente também precisa exercitar e trabalhar. Então, a gente está fazendo aqui essa parte inicial que eu própria fiz, né, assim, nas minhas reflexões, para que eu chegasse exatamente na parte que nos cabe, que é acerca do poder da vontade. Então, somos os seres inteligentes do universo, com destinação ao progresso,
à perfeição que nos cabe como criaturas, filhos de Deus, e que somos convidados a ser com Deus co-criadores, a darmos a nossa parte de cooperação em nos trabalhando individualmente, auxiliar no progresso coletivo, mas nós, através também dos séculos, né, vamos, com as experiências vividas, trazendo em nós uma bagagem espiritual, aquisições das vivências que nós vamos, então, transferindo de existência a existência, porque somos herdeiros de nós mesmos. Embora a cada encarnação tenhamos os pais que nos viabilizam a possibilidade de estarmos aqui, das experiências que teremos, né? Nós somos, em análise mais profunda, herdeiros de nós mesmos, porque, inclusive, a carga genética absorvida e transformada no nosso corpo físico em experiências, né, das doenças, né, dos transtornos, os distúrbios que tivermos ou não, será correspondente às aprendizagens que nós tivermos que vivenciar, como consequência de escolhas anteriores e do que é a nossa oportunidade. Então, essas nossas aquisições do ontem, elas nos retêm ou aprisionam em estados perturbadores. E, diante dessas vivências, nós fomos nos habituando às questões do imediatismo. O imediatismo é fruto desse nosso apego demasiado à vida material. Fomos nos desidentificando conosco próprios, espíritos imortais que somos, e Joana de Ângeles nos fala, no livro Momentos de Saúde e de Consciência, no capítulo Consciência e Hábitos, que houve, então, uma fissura, uma quebra, uma rachadura, né? Vamos concretizar assim essa imagem, da nossa consciência superficial, que corresponde às questões necessárias à vida material, né? A resolução dos nossos problemas, que atende à concretude da vida, e a consciência profunda, que fala do espírito imortal. Fomos, então, nos desinteressando das coisas que falam da transcendência, do mais além, fomos ficando desmotivados e cada vez mais nos conectando ao lado concreto da vida. E aí, é claro, muitas escolhas equivocadas, conforme os interesses do espírito imortal. Vamos, então, construindo fixações, cristalizações mentais em nós, obsessões que começam pela autoobsessão e que nos levam a séculos e séculos de novas experiências, até que despertemos e desejemos mudar de rumo. Ou seja, esses somos nós hoje, que olhamos, às vezes, a vida ainda apenas num sentido material, então nos queixamos da pandemia, nos queixamos de N situações que nos constrangem a esse olhar para além do que as coisas materiais representam, mas, na verdade, todas as experiências elas têm utilidade maior de despertamento para a realidade espiritual. Provas e expiações na família, no trabalho, as questões afetivas, não é? As doenças,
as questões financeiras, absolutamente tudo tem objetivo maior de nos despertar para a realidade do espírito imortal e de buscarmos, então, através delas, o proveito para a alma. O proveito para a alma. Então, agora chegamos realmente na nossa bibliografia básica. O meu está tão velhinho, rasgadinho, que é o problema do ser, do destino e da dor. Não me desfaço, não vendo, não alugo, até empresto, né? Até empresto. Mas sou verdadeiramente apaixonada por essa obra e Leon Denis aqui fala exatamente sobre as questões que se referem ao ser. A gente fala da desidentificação, quer dizer, não identificação de cada um de nós com as questões do ser, quer dizer, com as questões da alma, do espírito. E é disso que se trata essa obra. Do destino, não do destino que finda com a morte física, mas do destino da alma e da dor. Dor como elemento educador para todos nós. A gente, às vezes, fala dela pela imaturidade que ainda nos caracteriza, de maneira muito infantil, né? Como se aquilo, se a vivência que ela nos oportunizasse fosse inimiga, né? Fosse maléfica ou qualquer coisa parecida. Porque, na realidade, somos nós ainda muito infantis que queremos o doce, que queremos o sem esforço, que queremos aquilo que é oferecido, aquilo que tem que não pede de mim uma postura ativa, mas que eu passivamente receba. Isso somos nós, espíritos viciados há séculos, a não pensar, a não agir, a nos envolver e desejar a preguiça, não como uma coisa assim menos importante, que às vezes a gente fala assim, estou com uma preguicinha de domingo, né? Coisas assim. Não, a preguiça como uma viciação da alma. A gente fala da preguiça moral. Eu não estou falando de nenhuma dessas questões, pessoal, como se eu estivesse delas isenta. Eu estou falando exatamente para que eu própria possa melhor escutar e trazer para a minha alma, porque, como todos, partilho das mesmas necessidades. Então, é Joana que fala, por exemplo, que a preguiça de pensar ela é a responsável pela limitação do nosso discernimento e da nossa razão. A preguiça de pensar. É verdade esse bilhete trazido por Joana de Ângeles, né? E a gente, então, fica com as análises mais estreitas e superficiais da vida, ficamos satisfeitos com a materialidade, com o gozo, com o imediato, com o prazer do aqui, do agora. E quando falamos em felicidade, mas de jeito nenhum que pode ser uma felicidade lá para frente, tem que ser agora. Tem que ser agora. Por isso, muitas vezes, para nós, é tão difícil mantermos uma disciplina. Vou falar de um aspecto mais simples, com exercícios, hábitos saudáveis, alimentares e outras tantas coisas que requerem disciplina na nossa vida material, organização financeira, né? E N coisas que vão nos beneficiar aparentemente apenas naquilo que vamos realizar, mas que nada, como nos dizem os amigos de mais alto, elas vão ser para nós simples exercícios que vão solidificando faculdades importantes para a alma, como, por exemplo, a vontade.
Então, pessoal, trazemos aqui no livro O Problema do Ser, do Destino e da Dor, uma colocação de Leon Denis bastante importante sobre essas questões. Nós temos aí a bênção do conhecimento espírita nos trazendo esclarecimentos que vão certamente iluminar a nossa trajetória. Então, Leon Denis nos diz, na terceira parte, quando fala sobre as potências da alma e a vontade, encabeça esse capítulo, né? É a primeirinha lá. Ele nos diz assim: é na vida íntima, no desabrochar de nossas potências, de nossas faculdades, de nossas virtudes, que está o manancial das felicidades futuras. Olhemos atentamente para o fundo de nós mesmos. Fechemos o nosso entendimento às coisas externas e, depois de havermos habituado nossos sentidos psíquicos à escuridade e ao silêncio, veremos surgir luzes inesperadas, ouviremos vozes fortificantes e consoladoras. Mas há poucos homens que saibam ler em si, que saibam explorar as jazidas que encerram tesouros inestimáveis. Então, olhe bem, Leon Denis, como filósofo, né, traz para nós metáforas muito interessantes. O que há no nosso mundo íntimo são jazidas, quer dizer, pedras preciosas de valor inestimável. Gastamos a vida em coisas banais, improfícuas. Percorremos o caminho da existência sem nada saber de nós mesmos, das riquezas psíquicas, cuja valorização nos proporcionaria gozos inumeráveis. Então, ele nos convoca a esse olhar para dentro de nós mesmos, para as riquezas que trazemos em nós, psiquicamente, mentalmente, emocionalmente, a vivência do espírito. Obviamente que o progresso da vida material não seria possível sem que nós debruçássemos a nossa vontade para as pesquisas, né, que promoveram os avanços da ciência, os avanços tecnológicos, e por isso estamos aqui, graças a tudo isso. Ninguém está colocando no fogo do inferno nenhuma dessas questões científicas de progresso material, de forma alguma. Só que agora nós precisamos fazer, como nos diz o poeta, a dangerosíssima viagem para o interior de nós próprios. Dangerosíssima, a gente lembra de danger, né? Que é perigo. Então, essa é uma viagem íntima, essencial à felicidade. A felicidade cujos efeitos maiores certamente estarão para frente, para diante, para o futuro, mas que já poderemos sentir os seus efeitos em nós hoje. Né? Diante das palestras que temos ouvido na Semana Espírita, né, da nossa região norte fluminense, né, pelo 21º SEU, ontem, então, que foi sobre como está a nossa casa mental nesses tempos de pandemia. Quem não pôde assistir, assista no YouTube, maravilhosa. Onde nós tivemos, acho que é por Luiz Henrique, não sei se é Luiz Henrique agora ou João Henrique, médico, né? Da AME. Ele estava fazendo colocações muito importantes a esse respeito, que cuidar do nosso mundo psíquico, né, da nossa vivência interior, nos trará certamente
reflexos também no corpo físico, como elevação da nossa imunidade fisiológica, né? Mais equilíbrio, diminuição do cortisol e desses outros hormônios do estresse, né? Mais equilíbrio dos nossos níveis de ansiedade. Isso tudo tem a ver com o espírito? Claro que tem. Claro que tem, né? Nós somos interligados, nós somos espíritos que comandam o corpo. Sem dúvida alguma, melhor equilibrados, mais enriquecidos emocionalmente, espiritualmente, melhor viveremos as experiências na matéria. E ninguém dirá que viver esse momento atual, que já está em mais ou menos aí 1 ano e meio, né, da vivência dessa pandemia, é fácil. Absolutamente todos nós tivemos oscilações de humor, questões mais ou menos graves espirituais, perturbações íntimas, N questões, né? Porque esse momento de constrangimento para a vivência do espírito, porque é de constrangimento a isso, né? Fez emergir tudo que já estava em nós. Então, nós não tivemos estas ou aquelas perturbações, desequilíbrios, ou seja lá o que for, criado por espíritos que nos circundavam, os companheiros que nos cercam, que certamente são fruto de nossa sintonia, são oportunidades de burilamento para todos nós, eles apenas puderam potencializar essas questões que, não cuidadas em nós, emergiram neste momento. Mas todos nós teríamos e temos condições de modificar este rumo desequilibrante, de organizar melhor os nossos pensamentos. Conheço, acho que a maioria de vocês que aqui está nessa sala, não sei exatamente, porque alguns nomes talvez eu apenas não esteja identificando, mas creio que com a maioria de nós que aqui estamos, né, que eu conheço, já conversamos sobre essas questões de pensamento e sei, assim, pelas nossas conversas, que a maioria de nós já pensou, e Leon Denis afirma isso, Joana de Ângeles também, todos um dia já pensamos que não era possível controlar o pensamento. É ou não é? Levanta o dedinho aí quem já pensou isso, que não era possível controlar o pensamento. Quem já pensou. Tia Ruth não pensou isso, não? Tia Ruth, você é ninja. Tia Ruth é ninja, gente. Então, pessoal... Não, eu pensava assim, quando eu era menina, que eu queria parar de pensar. Aí, no dia... Eu descobri que eu não conseguia parar de pensar. Exato! Achei isso, Ruth, valeu! Então, isso é uma realidade. Primeiro, não dá para parar de pensar. Claro que estamos falando no nível evolutivo em que nós encontramos, porque os seres bem primitivos, no início da evolução, nem têm o pensamento contínuo que nem a gente. Conta para ninguém, não, tá? É verdade. Pode contar sim, é brincadeira. Então, não tem. A gente fala, por exemplo, assim, os cachorros, eles são espíritos. Não, eles não são espíritos. Como nós, seres individuais, inteligentes, como nós nesse estágio avançado. Óbvio que eles têm, sim, vamos dizer entre aspas, né? Porque o nosso vocábulo não permite outras expressões. Eles têm, sim, um espírito rudimentar, uma formação espiritual rudimentar, que um dia, não sabemos quando, através de que meios, porque não está na nossa alçada,
vai alcançar o estágio em que nós estamos. Eles não têm pensamento contínuo. Já é comprovado que eles pensam, mas eles pensam fragmentado. E é a continuidade do pensamento que nos faz ter as outras possibilidades que são geradoras do grau de inteligência que nós temos no nosso estágio evolutivo de seres hominais, né? Nós não somos animais brutos e nem somos angelicais, estamos ali, somos seres hominais. É claro que parece que a gente está pertinho do angelical, né? Sinto muito, não estamos. Ainda tem muitos graus a chegar lá. Mas, muitas vezes, a gente quer descer como se a gente fosse o bruto. E nós já não estamos lá, porque nos seres primitivos, né, muito caracterizados pela animalidade, ainda há falta da inteligência, lembra? Fomos criados simples e ignorantes. Mas, antes até de tudo isso, nós tínhamos uma vivência semelhante à dos animais, né? Guiados pelo instinto, pelo imediato. Estou com fome, tem que matar bicho para comer. Estou com desejo, tem que pegar o outro ser pelo cabelo para fazer o sexo. E por aí vai. Hoje não estamos nessa condição. Como dissemos, quando insistimos pela manutenção dela, o resultado final é sofrimento. Porque a vida nos chama para o alto e avante, igual o super-homem, né? A vida nos chama para superarmos a nossa condição residual animal. Não somos mais animais brutos. A gente quase que precisa fazer um mantra, né? Porque senão é a gula que nos envolve, é o desejo apaixonado. Ainda temos a tendência a esses atavismos, a essas ligações com a matéria, o bruto. Aí vem a irmã dor para nos acordar. Sabe quando a gente, por exemplo, outro exemplo bem básico, né? Nós temos a dentição, a minha bem avantajada até, né? Sou dentucinha, que nos serve para a deglutição, para a mastigação dos alimentos. No nosso estágio evolutivo, nos alimentamos pela boca e temos todo um processo antes desse alimento chegar no aparelho digestivo e depois ser mais trabalhado até que eliminado aquilo que não serve para o corpo, né? Mas, para isso, porque nós nos alimentamos diariamente mais de uma vez, a gente precisa da higiene bucal, né? Quando a gente não cuida dela, a gente sente dor, a gente tem problemas no dente, na gengiva, na língua, na boca, no que for, né? Em toda essa parte, né, que compõe a nossa boca, né? Os dentes, toda essa parte do nosso corpo, porque é também do nosso aprendizado, da nossa disciplina, o cuidado. Aí não cuidamos e o que acontece? Cáries e outros problemas. Isso é uma fatalidade? Não. Isso é um mal, uma praga? Não. Isso é o descuido nosso com uma questão material, que certamente tem implicações no espírito, que fala do nosso olhar mais restrito, né? Esse descuido do corpo fala também de uma postura da alma que precisa ser melhor trabalhada. Então, aqui, nós estamos falando de questões que envolvem corpo e espírito, mas que, enquanto estamos encarnados e nessa trajetória de reencarnações, o ciclo reencarnatório em mundos materiais,
precisamos cuidar. Então, voltando, pessoal, nessa potência da alma, que é a vontade, não podemos deixar de falar sobre o pensamento. Lucas, eu não estou nem olhando a hora. Olha lá! No pensamento. Isso dava um seminário, Tia Ruth, é maravilhoso falar da vontade, né? Quantas questões para nós. O pensamento que tem relação íntima com a vontade, porque é através dela, vontade, que nós dirigimos os nossos pensamentos. No estágio em que estamos, como falávamos antes e brincávamos com pensar e não pensar, não dá para parar o pensamento. Mas essa ideia equivocada que muitos de nós ainda acolhem, que o pensamento não tem norte, que o pensamento não pode ser controlado, ela é falsa, não é verdadeira, isso é mito. O pensamento pode e deve ser dirigido. Por que a gente não dirige? Aquela palavrinha que eu falei antes. Falei inspirada por Joana, né? Preguiça. Dá trabalho. Selecionar. Óbvio que temos aqui tia Edma, mestra em meditação, quase uma yoga, que vai nos dizer que quando na meditação é preciso deixar o pensamento livre, fluir. Não é isso, Edma? Mas isso é um exercício específico, especial. Há exercícios e exercícios. A meditação é fundamental, porque é preciso saber o que emerge da alma para que a gente possa cuidar, não é isso, tia Edma? Sem saber o que vem de mim, do meu inconsciente, eu não vou cuidar. Você quer falar, querida? Pode? Ah, tá, desculpa. Eu não tenho como cuidar. Então, na realidade, é preciso, sim, ter momentos em que a gente possa deixar fluir com objetivos terapêuticos, em que a gente possa conduzir também com objetivos terapêuticos, que é de aprendizado para a alma. Porque deixar que eles, no cotidiano da vida, flutuem sem cessar, vai nos fazer agir como barco à deriva. Qual serventia isso tem para nós? Nenhuma. Barco à deriva? Deixa a vida me levar, a vida leva eu? Nenhuma. Nenhuma serventia. O que tem serventia para nós é estarmos atentos, é estarmos desenvolvendo a nossa consciência. E é Leon Denis, e não Regina, que diz: é preciso saber concentrar-se, pôr o pensamento acorde com o pensamento divino. Aí vocês podem me dizer, mas isso é muito difícil. Concordo. Isso é impossível. Não concordo. É muito difícil, porque ainda para nós, a gente privilegia outras coisas. Ainda não usamos todo o nosso potencial de vontade que temos em nosso íntimo. Ele nos repete, Leon Denis, a vontade é a maior de todas as potências. É o segredo da lei de evolução. É o motor da existência. André Luiz fala na vontade como alavanca. Lembra da alavanca? Que uma vez colocada em uso para movimentar alguma coisa mais pesada, ela, pum, faz aquele movimento. Então, é a alavanca. É a vontade que faz a gente sair da inércia. E que ela pode agir tanto no nosso estado de vigília, que é o nosso acordados, né, fisicamente falando, como durante o sono. Claro, durante o sono, vamos dar continuidade
aquilo que são os nossos interesses, as sintonias que temos buscado realizar enquanto aqui estamos no cotidiano da nossa existência, né? No estado de vigília. Mas aqueles de nós que estivermos mais atentos, buscando corrigir as suas deficiências, né? Buscando reparar aquilo que vai identificando no próprio ser, que já não condiz mais, não é coerente com aquilo que conhece, com o que a doutrina espírita nos ilumina, nos aponta, e deseja fazer o esforço necessário, à noite, durante o sono, vai ao encontro dos amigos espirituais, que, aliás, já vão estar nos aguardando, lembrando aí do nosso anjo guardião, que está sempre desejoso de que estabeleçamos com ele sintonia, para que ele melhor nos conduza, junto com outros companheiros, na senda que temos aqui na vida material, né? Então, Leon Denis diz o seguinte, que a vontade tem toda esse poder em relação à ação, né? À atitude. E ele fala que também no sentido da preservação. A vontade, a confiança e o otimismo são forças preservadoras. Vontade, confiança e otimismo, preservadoras de saúde, preservadoras. E quando a gente fala de saúde, a gente está falando num aspecto integral. Obviamente que, às vezes, temos questões aí expiatórias sérias, mas que não precisam nos inviabilizar para a vida, nos incapacitar. Só farão isso conosco se permitirmos. Ah, mas eu tenho uma doença, e eu tenho um monte. Se eu falar para vocês, vocês não vão nem me querer por perto. Eu tenho questões endocrinológicas, dermatológicas, do organismo, do órgão reprodutor, tenho questões respiratórias, socorro. Mas e daí? E daí? E sei de muitos que aqui estão também com N questões, né, Tia Ruth? As dermatológicas nós estamos juntos e misturados. Respiratórias também, etc. Mas, na verdade, somos espíritos imortais. Então, todas essas questões que se expressam no corpo falam de necessidade da alma. E não é porque as apresentamos que não vamos nos preservar com vontade, confiança e otimismo. E aí é claro que Leon Denis nos diz o seguinte: o desânimo, o medo e o mau humor nos desarmam e entregam a ele sem defesa. Quer dizer, a perturbação, né? Ao desequilíbrio, nos entrega a esses processos perturbadores sem defesa. Só para lembrar, né? Porque, de repente, vocês não conhecem essas palavras, essas atitudes, né? Vocês já ouviram falar de desânimo, de medo e de mau humor? Não, né? Não acontece com vocês, né? Afinal, conosco. Afinal, nós, espíritas, conhecedores de tudo isso, não vamos deixar essas coisas em nós. Infelizmente, deixamos. O pior é deixar morar em nós. É óbvio que no nosso estágio evolutivo, desânimo, mau humor e medo são muito característicos ainda de nós. Agora, uma coisa é ainda nos identificarmos e sentir a tendência a essas questões. Outra coisa é darmos as mãos e caminharmos plenamente identificados. Então, eu sou assim mesma. Eu sou medrosa. Eu sou desanimada. Eu sou deprimida.
Não, eu não sou. Eu não sou. Eu posso estar. Não vamos abraçar estas questões. Já tivemos muito grudados com elas, séculos a fio. Prepotência, arrogância e um bocado de coisa aí que vai fortalecendo em nós a identificação com a matéria, com a inferioridade, né? Sem falar do orgulho, do egoísmo, né? Sem falar. Mas nós estamos convocados ao exercício da vontade. Não podemos deixar de nos referir ao Livro dos Médiuns, onde fala também do poder da vontade para as curas. A vontade como direcionadora de energia das forças salutares, movimentando, né? Movimentando as propriedades da matéria. Obviamente que isso não é porque nós somos bons, heróis, santos e maravilhosos, como oportunidade que Deus nos oferece de intermediarmos a cura, o bem-estar, a saúde para alguém, se assim for permitido. Então, a vontade, como esse atributo essencial do espírito, do ser pensante, né, pode reagir sobre as propriedades íntimas da matéria e as transformar. Se isso é possível em relação ao outro, isto também é possível em relação a nós próprios, né? Então, nós somos convocados à autocura e sermos intermediários na medida das possibilidades e do direcionamento de mais alto, que não é a nossa vontade pessoal, né? Mas a propósitos superiores. Faremos nós o melhor, direcionaremos o melhor da nossa vontade, da nossa energia. E o resultado não nos pertence. Não nos pertence. Pertence a Deus. Né? É como Claudete fala para nós essa história do mestre que disse ao discípulo que ele precisava fazer a sua parte, né? Dar a sua energia para ajudar a mover a pedra, né? E ele fazia força e não conseguia mover a pedra. Então, por várias vezes, ele tentou, com toda a força que lhe era possível, mover a pedra sem conseguir. Um dia, outra pessoa veio, fez também força e moveu a pedra. E aí ele ficou se questionando com o mestre por que aquela pessoa teve aquela possibilidade quando ele tinha feito vários esforços sem conseguir mover a pedra. E aí o mestre disse a ele que o que ele precisava fazer era se esforçar para mover a pedra. O resultado não estava na mão dele, o resultado da movimentação da pedra, mas que ele pudesse perceber nele próprio que ele estava agora mais fortalecido. Que todo o esforço por mover a pedra fortaleceu os seus próprios músculos. Já vi a hora, Lucas. Fortaleceu os seus músculos. Então, a sua musculatura estava mais forte. Então, pessoal, que isso sirva para nós como um alerta, né? Como uma motivação. O que nos cabe? Nos cabe nos esforçar para mover a pedra. Por quê? Porque nós vamos ficar mais fortes. E o que é que vai promover todo esse esforço
isso, né? Fazer, torná-lo possível a vontade. É preciso, sim, fortalecê-la através da disciplina, através do discernimento, que é fruto da reflexão. É fruto da reflexão. É preciso encarar de frente, sendo bastante redundante, né? Não tem como encarar de costas, eu sei disso. Mas é isso mesmo, encarar de frente as nossas viciações para poder melhorar o nosso, as nossas disposições íntimas, para enfrentar o que realmente somos. Porque se somos ainda fruto de uma série de equívocos, temos em nós potenciais para o bem. As virtudes lá estão, em germe, para o seu desenvolvimento. Vamos a elas com os nossos esforços. Concluímos, então, com a palavra de Leon Denis nos dizendo que querer é poder. Querer é poder. E que o poder da vontade ele é ilimitado. O homem consciente de si mesmo, de seus recursos latentes, né? Adormecidos no seu íntimo, sente crescer em suas forças na razão dos esforços. Sabe que tudo o que de bem e de bom desejar há de mais cedo ou mais tarde realizar-se, inevitavelmente. Olha a história da pedra. Ou na atualidade, ou na série de suas existências, quando seu pensamento se puser de acordo com a lei divina. E é nisso que se verifica a palavra celeste, a fé transporta montanhas. Está aí para nós, pessoal, a rota. Vamos, então, dar as mãos uns aos outros, estarmos conectados com os estudos que a casa oferece, que são oportunidades de reflexão coletiva, de enriquecimento íntimo, através dos pontos de vista, reflexões, colocações dos companheiros, né, tendo por base aquelas ideias espíritas trazidas na obra em estudo, são oportunidades abençoadas de fortalecermos o bem em nós, além do trabalho e tantos outros recursos, como a prece e a meditação, que são fundamentais. Como eu disse inicialmente, cabia um seminário, né, de tantas riquezas e a abrangência da vontade com tantas outras potencialidades da alma. Mas que fique para nós, querer é poder. Nós ainda queremos pouco, queremos fraco, porque queremos preguiçosamente. Vamos fortalecer esse querer. Não estou dizendo isso para ensinar para vocês, como eu disse no início, eu estou dizendo isso para que também as palavras que têm poder possam fortalecer o meu próprio coração e a minha mente. Deus nos abençoe. Muito obrigada por esse tratamento espiritual, que é poder compartilhar com vocês, amigos queridos, essas reflexões que, para mim, foram bênçãos. Estão sendo e continuarão, porque eu digo para vocês, eu continuarei estudando. Quem ainda não tem Momentos de Saúde e de Consciência, de Joana de Ângeles, são 2 obras em uma, nesse livro. É maravilhoso. E o problema do ser, do destino e da dor, que tia Ruth já estudou, né? Que é bênção. Ruth continua estudando Leon Denis com cristianismo e espiritismo, né? Que é uma bênção, e tantas outras obras que nossa casa nos oportuniza. Um beijo, pessoal. Lucas, estourei o tempo, né? Sinto muito. Vamos lá, então, pessoal, depois da belíssima palestra.
Desculpa, Ítalo, era com você que eu devia falar também. Me perdoa. Sobre a vontade, né? Que é aquilo que falta, às vezes, muito na gente. Vamos agradecer por esse momento, elevando o nosso pensamento a Deus, a Cristo, aos nossos amigos espirituais. Agradecendo por este momento de reflexão, por este momento onde são colocadas coisas novas para a gente, onde pode abrir nossos horizontes, abrir nossa consciência, nossa percepção das situações da vida. E possamos a cada dia, Senhor, pedindo ao mais alto e com a nossa própria vontade, Senhor, nos estar transformando nosso mundo interior, transformando nossas atitudes, nossas ações, para que possamos, Senhor, crescer, se desenvolver, Senhor, ao lado do Cristo, ao lado de Deus. Pedimos o auxílio necessário a todos aqui, que todos possam ser abençoados, amparados, porque sabemos que a caminhada não é fácil, mas temos que vencer, Senhor. E só vencemos, Senhor, com a vontade, com a força, Senhor, que nos impulsiona ao nosso crescimento. Que esteja conosco hoje, agora e sempre. Assim,